No domingo, 15 de agosto de 2021, após quase 20 anos de ausência, o Afeganistão recapturou a capital afegã, Cabul. Com a retirada da coalizão liderada pelos EUA, o Afeganistão reagrupou-se e começou a se expandir novamente. Enfrentando pouca oposição do Exército Nacional Afegão que havia sido treinado e equipado pelas forças ocidentais, o Afeganistão só se tornou mais audacioso e iniciou uma campanha quase ao estilo Blitzkrieg, para retomar vilas, cidades e províncias inteiras, até que estavam novamente quase totalmente no controle de uma terra que aparentemente só conheceu derramamento de sangue na maior parte dos últimos 50 anos. A história do Afeganistão é a história do Afeganistão no final do século XX e início do século XXI. Vestido com uma ideologia islâmica da qual muitos dos países muçulmanos mais proeminentes já se afastaram, o Afeganistão sob o Afeganistão sempre foi a terra que resistiu à influência de estrangeiros com tenacidade, ferocidade e sempre em sangue. As tentativas das grandes potências do mundo de alinhar culturalmente o Afeganistão com a perspectiva mundial mais ampla, particularmente no que diz respeito ao tratamento das mulheres e à aplicação da ciência e tecnologia, apresentaram uma arena onde as ferramentas do mundo moderno travaram guerra com a determinação do antigo. No entanto, quase todas as potências estrangeiras que se envolveram com o Afeganistão acabaram falhando em sua missão lá, levando o Afeganistão a ser conhecido como o cemitério dos impérios. Nesta primeira parte de um especial em duas partes, vamos examinar a história moderna do Afeganistão, investigar as origens e a ideologia do Afeganistão e traçar sua ascensão, queda e retorno ao poder. Esta é a história do Afeganistão. Bem-vindo às guerras do mundo. No século XIX, a terra conhecida hoje como Afeganistão estava presa entre o leão e o urso, pois servia de fronteira entre o Império Russo ao norte e o Império Britânico, que controlava a Índia Britânica atual. Paquistão ao sul. Essa rivalidade imperial ficou conhecida como o Grande Jogo. Dos dois, a Reino Unido foi a mais agressiva quando se tratava de controlar o país, tendo travado dois grandes conflitos pelo controle do território, o segundo dos quais viu a terra afegã cedida a Reino Unido e uma perda de controle sobre o manejo de seus assuntos externos, sendo o Afeganistão um país sem litoral e, portanto, dependente da boa vontade de seus vizinhos para permitir a passagem de diplomatas e comerciantes. No final do século XIX, o Afeganistão se tornou uma nação cliente da Reino Unido, recebendo armas, mercadorias e dinheiro britânicos em troca de ajudar a manter o rival Império Russo à distância. No entanto, o estabelecimento da linha Durand, que finalmente definiu claramente as fronteiras do Afeganistão, viu muitas tribos, como o povo Pashtun, divididas entre o Afeganistão e a Índia. Naturalmente, os Pashtuns se recusaram a aceitar essa linha, tendo vivido na terra por centenas de anos. E assim, as tribos nômades frequentemente cruzavam a nova fronteira como sempre haviam feito. Na segunda década do século XX, o Afeganistão era um país de dois mundos, com os antigos costumes tribais existindo no campo, enquanto nas cidades, como a capital, Cabul, conceitos mais modernos de Estado sob o rei Habibullah floresciam. A classe dominante do Afeganistão estava agora cansada de ter que viver sob os insultos de ser um fantoche dos britânicos e exigia total independência. Não seria até depois que Habibullah foi assassinado por seu filho, Amanullah, que então tomou o trono de seu irmão mais velho depois de ter reinado por apenas uma semana, que o Afeganistão declarou sua independência. Isso desencadeou a Terceira Guerra Anglo-Afegã, começando em 6 de maio de 1919, que duraria 2 anos após os quais o Afeganistão conquistou sua independência. No entanto, a paz não chegou ao Afeganistão para Amanullah, que queria ter total domínio sobre seu reino. E isso significava deslocar o poder dos líderes tribais e religiosos que naturalmente se opunham a tal movimento. Assim, durante seu curto reinado, Amanullah lutou contra uma série de levantes contrários às suas reformas, mesmo quando esses reformadores beneficiavam o povo, como dar aos afegãos comuns maiores níveis de educação e o direito de possuir terras.
Amanullah foi derrubado do poder em 1929 e após uma breve luta pelo poder, Nadir Khan emergiria vitorioso e tomaria o trono. Khan permitiu que os líderes tribais mantivessem grande parte de seu poder, mas ainda teve que lidar com o descontentamento entre algumas comunidades étnicas. E em 1933, ele foi assassinado e sucedido por seu filho, Zahir. O reinado de Zahir duraria significativamente mais do que o de seu pai, mas foi marcado por uma reviravolta ideológica estimulada por seus tios, que foram sucessivos primeiros ministros em seu governo. Em 1955, o primo de Zahir, Davi, assumiu o cargo de primeiro-ministro, e ele convenceu o rei a recorrer à União Soviética para obter ajuda militar. Então, em 1963, Zahir realizou sua jogada mais ousada quando tentou desenvolver uma monarquia constitucional sob a política da nova democracia, que durou de 1964 a 1973. Nesse período, intelectuais tiveram mais liberdade, enquanto mulheres iniciaram a entrada no trabalho e governo. No entanto, apesar do nome, a legislação que regula a criação de partidos políticos no Afeganistão não se concretizou. Em 1973, Davi liderou um golpe contra Zahir, apoiado pelo exército e pela União Soviética, e assumiu o controle efetivo do governo. Sob o comando de Davi, o país passou novamente por reformas abrangentes, que visavam criar um moderno Estado Islâmico socialista. Nas cidades, homens e mulheres abandonaram suas vestes tradicionais e começaram a usar roupas de estilo ocidental, enquanto estudavam e trabalhavam juntos pela primeira vez, para o desgosto dos elementos mais conservadores da sociedade afegã. Apenas 5 anos após assumir o poder, Davi perdeu tudo quando enfrentou seu próprio golpe em 27 de abril de 1978, nas mãos do Partido Democrático do Povo do Afeganistão Comunista, ou APEDA, que crucialmente inspirou o exército a se juntar a eles. Após o golpe, a APEDA se viu dividida sobre o que fazer agora que tinha o poder, e 2 facções surgiram dentro de suas fileiras. No final, a facção liderada por Nur Muhammad Taraki saiu vitoriosa e expulsou aqueles no partido que não o seguiriam. Taraki instigou reformas ainda mais radicais para o Afeganistão, impondo um regime socialista estrito apoiado pela União Soviética vizinha. No auge da Guerra Fria, os EUA estavam preocupados com a ligação do governo Taraki com os soviéticos e o impacto disso na região. E então, quando líderes locais no Afeganistão se opuseram às reformas de Taraki, eles foram discretamente apoiados pelos Estados Unidos com dinheiro e armas. Reconhecendo que as políticas socialistas de Taraki frequentemente entravam em conflito com as normas islâmicas tradicionais no Afeganistão, os EUA incentivaram ainda mais a resistência, alegando que os comunistas em casa e no exterior eram ateus e determinados a erradicar o Islã. Enquanto isso, a União Soviética, apesar de apoiar Taraki, reconheceu que ele estava se movendo muito rapidamente e o implorou para desacelerar suas reformas, a fim de lidar com o crescente ressentimento dos líderes tribais. Taraki recusou e logo enfrentou revoltas, não apenas do campo, mas também dentro de seu próprio exército, que o ajudou a tomar o poder. Em setembro de 1979, o Afeganistão estava à beira de uma guerra civil em grande escala, quando Taraki foi assassinado por um rival na APDA, de nome Hafizullah Amin, que assumiu as rédeas do poder. Amin entrou em negociações com os Estados Unidos para obter ajuda na restauração da ordem, o que, claro, agradou Washington, mas horrorizou Moscou. Se o Afeganistão se tornasse um aliado americano, então as forças americanas poderiam ser baseadas nas fronteiras sul da União Soviética, um fator potencialmente sério de desestabilização na Guerra Fria em andamento. Assim, para evitar isso, na véspera de Natal de 1979, para choque do mundo, tropas soviéticas cruzaram a fronteira para o Afeganistão, apoiadas por um grande número de tanques, veículos blindados de transporte de pessoal e aeronaves de combate. O líder soviético Brezhnev disse ao mundo que haviam sido convidados para o país para ajudar a restaurar a ordem, mas na realidade, eles estavam lá para manter seu controle sobre a terra e manter os americanos fora. Durante o curso da invasão, Amin foi morto por tropas soviéticas e seu governo foi substituído por um liderado por Babrik Karmal, que era visto como mais complacente com os desejos soviéticos.
No entanto, esta não foi uma solução rápida para os soviéticos, que muito rapidamente se encontraram combatendo tribos e facções opostas à sua influência, com muitos afegãos os vendo como um exército de cruzados vindo para destruir sua fé. Os soviéticos foram, portanto, forçados a se estabelecerem em uma campanha militar sangrenta, brutal e contínua para manter o país. A condenação internacional da invasão soviética foi rápida e especialmente forte no EUA e no Reino Unido. Em uma ligação telefônica entre a recém-eleita primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, e o presidente do EUA, Jimmy Carter, na tarde da invasão, Carter delineou a posição do EUA dizendo: "Antes de tudo, consideramos a intervenção soviética no Afeganistão como um desenvolvimento extremamente grave. Eles efetivamente transformaram uma nação adequada em uma nação fantoche, e acho que isso terá consequências estratégicas profundas na estabilidade de toda essa região. Em segundo lugar, acho essencial que tornemos essa ação o mais politicamente custosa possível para a União Soviética. Não acredito que podemos permitir que saiam impunes disso. Assim, as potências ocidentais impuseram sanções à União Soviética e, em 1980, Reino Unido e EUA boicotaram as Olimpíadas de Moscou, mas atletas de ambos os países ainda competiram independentemente. No entanto, não demoraria muito para que o Ocidente assumisse um papel mais ativo no apoio às forças afegãs anticomunistas contra os soviéticos. Inicialmente, agências de inteligência ocidentais como a Agência Central de Inteligência e a MI6 adquiriram armas como fuzis de assalto e depois as entregaram a grupos que lutavam contra os soviéticos via Paquistão, e com o tempo, essa ajuda aumentaria. No Afeganistão, as forças soviéticas tomaram controle dos principais centros populacionais rapidamente, e a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti começou a prender opositores à sua intervenção. No entanto, devido à natureza mais nômade de muitas das comunidades rurais, eles logo descobriram que era difícil localizá-los, pois estavam quase sempre em movimento ou escondidos em cavernas e montanhas, tornando extremamente difícil planejar ataques contra eles. A posição soviética foi ainda mais complicada pela falta de mapas adequados do Afeganistão, muitos dos quais tinham imprecisões de até vários quilômetros. Assim, a Força Aérea Soviética iniciou uma grande operação de levantamento aéreo, usando aeronaves como o Antonov An-30, para desenhar os mapas mais detalhados do Afeganistão já feitos até aquele ponto na história. No terreno, as tropas soviéticas usaram táticas concebidas para combater a organização do Tratado do Atlântico Norte na Europa Ocidental, mas, obviamente, estas eram ineficazes contra uma força guerrilheira que conhecia seu terreno e só entrava em combate em seus próprios termos. Estradas e trilhas eram especialmente mortais para as tropas soviéticas e quase nunca eram percorridas em veículos não blindados, porque fazê-lo era convidar para a morte. A propaganda soviética frequentemente retratava seus soldados no Afeganistão, cavando poços e construindo escolas, mas a realidade era muito diferente. O moral entre eles rapidamente se esgotou à medida que os recrutas se encontravam retirados de suas cidades natais e jogados em um mundo quase alienígena, lutando em uma guerra para a qual não parecia haver fim à vista. Semelhante a muitos soldados americanos no auge da Guerra do Vietnã, os soldados soviéticos comumente usavam álcool e drogas para enfrentar a situação, causando frequentemente a quebra de disciplina em várias unidades. Após a invasão soviética, grande parte da resistência veio de tribos locais armadas com quaisquer armas que haviam retido após anos de lutas internas entre vários grupos e facções. Incrivelmente, muitos deles ainda estavam armados com rifles de ação por ferrolho que podiam ser rastreados até 1919 e a última guerra anglo-afegã e que haviam sido passados de pai para filho. Ao longo da turbulenta história do Afeganistão, foram essas facções, cada uma agindo em seu próprio interesse, que impediram qualquer líder único de realmente afirmar ter controle total sobre o país. Isso deveria ter beneficiado soviéticos e comunistas afegãos, já que não enfrentavam um único movimento de resistência unificado. Porém, o combate aos soviéticos foi distinto. Embora discordassem em pontos-chave, a única coisa que todas as tribos tinham em comum era que todas eram da fé islâmica e enfrentar os comunistas sem Deus que estavam tentando atropelar seu país e religião significava que as tribos afegãs estavam unidas em uma causa comum. Enquanto alguns formavam grandes células de resistência, outros, incapazes de colaborar com inimigos tradicionais, simplesmente decretaram um cessar-fogo, focando em combater os invasores soviéticos.
Coletivamente, a resistência afegã ficou conhecida como Mujahideen, significando aqueles que lutam em nome da fé muçulmana. Para aqueles na região e no Ocidente que tinham um interesse investido em derrotar os soviéticos no Afeganistão, os Mujahideen eram vistos como combatentes da liberdade e simbolizavam a luta contínua contra o comunismo global, sendo retratados em livros e filmes. Isso teve o duplo impacto de ajudar a encorajar as pessoas do Ocidente a apoiar movimentos para armar e financiá-los, enquanto, ao mesmo tempo, mantinha a opinião firmemente contra Moscou. Os governos do EUA e do Reino Unido trabalharam de perto com o Paquistão para enviar armas cada vez mais pesadas para o Afeganistão e treinar as forças Mujahideen em como operá-las para combater a vantagem tecnológica dos soviéticos. Então, em 1985, os Mujahideen adquiririam a arma que viria a definir sua luta contra os soviéticos. Lobistas antissoviéticos nos Estados Unidos, como o grupo Liberte a Águia, estavam cada vez mais frustrados com o que viam como um esforço bastante insignificante para apoiar os Mujahideen contra os comunistas. Eles argumentaram que a Agência Central de Inteligência deveria começar a importar armas mais avançadas para a luta para ajudar a contrabalançar a vantagem tecnológica dos soviéticos e, em particular, para combater seus poderosos helicópteros de ataque. Assim, após coordenar com os oficiais paquistaneses, a Agência Central de Inteligência começou a treinar e equipar os Mujahideen com o Sistema de Defesa Aérea Portátil FM-90 e 2 Stinger. O impacto dessa arma foi imediato e devastador. Os Mujahideen não se escondiam mais sempre das aeronaves soviéticas, mas agora estavam se virando e lutando diretamente contra elas. Foi um choque curto e agudo para as tripulações aéreas soviéticas, que inicialmente tinham pouca defesa contra o pequeno míssil superfície-ar. Mesmo que sinalizadores de isca fossem usados posteriormente para confundir o buscador infravermelho, não havia certeza de eficácia. Os números de quantos Stingers foram fornecidos à AOS Mujahideen e quantas aeronaves eles derrubaram continuam a ser contestados. As fontes variam de apenas 500 até cerca de 2.000, enquanto eles são creditados com a destruição de 269 aeronaves soviéticas, variando de pequenos helicópteros a jatos rápidos e grandes aviões de transporte. O medo desta arma letal também tornou os pilotos soviéticos mais cautelosos em seus ataques, muitas vezes soltando bombas de altitudes mais altas, onde eram menos precisas. No final dos anos 80, quase $1 bilhão em ajuda era investido no Afeganistão para os Mujahideen, e a guerra custava a AOS soviéticos cerca de 5 bilhões, um valor prejudicial quando a economia da União Soviética começava a colapsar. Um dos grupos mais proeminentes que recebia ajuda do EUA era liderado por Gulbuddin Hekmatyar, que foi descrito em um relatório da Agência Central de Inteligência como um dos líderes mais cruéis dos Mujahideen. Hekmatyar travou uma campanha de tortura e assassinato contra as forças soviéticas e seus aliados afegãos, mas, perto do final do conflito, ele também usou seu apoio da Agência Central de Inteligência para combater grupos Mujahideen rivais. Esses fatores alarmaram os americanos e paquistaneses, que o alertaram que haveria graves consequências se ele continuasse. Ele também era fervorosamente anti-ocidental, mas isso não importava para a Agência Central de Inteligência nos anos 80, que precisava dele para combater os soviéticos. Assim, quando seus homens foram implicados no assassinato de um cinegrafista britânico e de um trabalhador humanitário francês, além de roubar ajuda destinada a aldeões afegãos, ele ainda recebeu ajuda, mesmo quando se recusou a punir os culpados. No entanto, não foram apenas os locais que lutaram com os Mujahideen. Milhares de combatentes estrangeiros preencheram suas fileiras, lutando o que eles viam como uma jihad ou guerra santa contra os soviéticos. Um dos mais importantes na história do Afeganistão foi Osama Bin Laden. Vindo de uma rica família saudita e acreditando que o Islã deveria ser a fé dominante na terra, Bin Laden estabeleceu uma rede de escritórios ao redor do mundo para recrutar combatentes e usou sua riqueza e influência para transportá-los ao Afeganistão para lutar. Novamente, as agências ocidentais sabiam da posição anti-ocidental de Bin Laden, mas pouco fizeram contra ele durante sua luta contra os soviéticos. Eventualmente, Bin Laden formou a Al-Qaeda, que significa a base, e eles se mostraram uma força proeminente e poderosa entre os Mujahideen nas últimas etapas da guerra e ainda apoiados pelo Ocidente. Para os soldados soviéticos que lutavam contra eles, os Mujahideen eram um inimigo elusivo e aterrorizante. Eles quase nunca mantinham prisioneiros por muito tempo, e uma morte brutal e dolorosa se seguiria se um soldado soviético tivesse o azar de ser capturado vivo.
os mujahidin entendiam de terror, e os soldados soviéticos voltavam para a casa da guerra com histórias de seus camaradas capturados, tendo seus braços e pernas decepados, e o tronco ensanguentado sendo arremessado na frente de comboios ou postos avançados para desestabilizar as tropas. Os pilotos capturados tinham um tempo especialmente difícil nas mãos dos mujahidin, pois era o poder aéreo soviético que havia infligido alguns dos danos mais pesados a eles. Alguns grupos mujahidin tentaram forçar os prisioneiros a se converterem ao Islã para que pudessem ser julgados em um tribunal islâmico, mas isso raramente funcionava, e então eles eram inevitavelmente mortos. Em resposta, os soldados soviéticos desencadearam seu próprio terror em qualquer pessoa que suspeitassem estar apoiando os mujahidin. Civis foram espancados e mortos, muitas vezes por capricho dos soldados, alguns dos quais confessaram após a guerra que haviam matado pessoas apenas para ver como se sentiam. Em pelo menos um caso angustiante, uma mulher afegã foi arrastada para um helicóptero e estuprada em grupo pelas tropas dentro dele enquanto voava sobre o campo, antes de ser jogada para a morte. Na última parte dos anos 80, o Afeganistão estava imerso em sangue e o povo soviético perdeu a paciência. Novamente, ecoando de forma assustadora a retirada americana no Vietnã, o novo premier soviético Gorbachev começou a focar os esforços de seu exército no treinamento e preparação das forças governamentais afegãs para assumir a liderança na defesa do comunismo no Afeganistão. Em 1987, o Dr. Mohammad Najibullah foi nomeado o novo presidente, embora fosse pouco mais que um fantoche para Moscou, e logo começou a redução das forças soviéticas. A retirada foi concluída em fevereiro de 1989, quando o general soviético Boris Gromov atravessou a ponte sobre o rio Amu Darya para a União Soviética. Ele foi o último soldado soviético a deixar o Afeganistão. A guerra custou à União Soviética cerca de 14 mil vidas, com muitos mais deixados incapacitados devido a ferimentos sofridos nos combates. Os soviéticos que retornavam do Afeganistão não receberam a recepção de heróis que esperavam. Em vez disso, chegaram em casa para um país que estava se desintegrando, e dentro de 2 anos, não existiria mais. No entanto, também não houve comemoração para os mujahidin. Não apenas cerca de 1,5 milhão de afegãos estavam mortos, mas 5 milhões de pessoas ficaram incapacitadas e mais 5 milhões foram deslocadas para campos de refugiados no Paquistão. Como se já não houvesse sangue derramado suficiente, ocorreu o inevitável. Sem um exército soviético para combater, as muitas facções voltaram a perseguir velhos rancores e se despedaçaram. O que restou das forças de Najibullah pouco pôde fazer para conter os combates à medida que a guerra civil irrompeu. Havia 4 facções principais disputando o poder em 1992, incluindo uma liderada por Hekmatyar, bem como várias menores, mas menos eficazes, e claro, o grande número de bandidos que surgiram buscando tirar proveito do caos. Com seus benfeitores em Moscou agora desaparecidos, em abril de 1992 Najibullah foi forçado a renunciar, e um novo conselho de 7 homens, sob a tutela de Abdul Rahim Hatef, foi estabelecido para governar o novo Estado Islâmico do Afeganistão. Mas isso não conseguiu manter a paz, mesmo com a restauração da lei islâmica. Em junho, Burhanuddin Rabbani, o líder de uma das principais facções chamada Associação Islâmica, foi nomeado presidente, mas Hekmatyar exigiu que o poder fosse compartilhado com ele, e as forças leais a ambos logo entraram em confronto nas ruas de Cabul. Rabbani concordou com os termos de Hekmatyar e, em março de 1993, o nomeou como primeiro-ministro. No entanto, o país continuou em sua espiral descendente. Quase todas as principais estradas estavam repletas de gangues de bandidos que paravam veículos e exigiam pedágios para permitir a passagem segura. Às vezes, essas gangues estavam a apenas alguns quilômetros de distância, tornando praticamente impossível para os afegãos empobrecidos viajar fora de suas próprias comunidades. Além disso, os senhores da guerra continuaram disputando poder e influência uns sobre os outros, e os combates se tornaram incessantes. Cabul foi quase destruída na violência, e centenas de milhares de refugiados, muitos com deficiências da ocupação soviética, foram forçados a ir para o campo onde bandidos ou simplesmente a fome os aguardava. Parecia não haver fim para o sofrimento. Foi neste ponto que surgiu uma nova facção, e uma que não só teria consequências significativas para o Afeganistão, mas para o mundo inteiro. O nome deles era o Afeganistão. A origem exata do grupo que viria a ser conhecido como Afeganistão
é difícil de determinar exatamente, mas a maioria concorda que sua formação mais antiga, como a conhecemos hoje, ocorreu em algum momento em 1994. Antes disso, o núcleo da organização pode ser rastreado até os grupos Mujahideen Pashtun, que surgiram durante a guerra com os soviéticos. Todos os membros fundadores estudaram em escolas islâmicas ultraconservadoras, sob tutores linha dura no Afeganistão e no Paquistão, que lhes incutiram as interpretações mais estritas da lei e dos ensinamentos islâmicos. Como tal, os membros fundadores decidiram adaptar a palavra Pashtun para estudante como seu nome, que se tornou Talibã. Apesar deste título, muitos deles eram veteranos experientes da guerra com os soviéticos e tinham as cicatrizes para provar isso. Abdul Majid, por exemplo, que mais tarde serviria como prefeito de Cabul, havia perdido uma perna e 2 dedos, enquanto Nuruddin Tarabi Mohammed Ghaus e Mullah Mohammed Omar haviam todos perdido um olho. Esses homens formariam o círculo interno da alta cúpula do Afeganistão, e isso levaria o autor Ahmed Rashid a descrever a liderança do Afeganistão como a mais incapacitada do mundo. Entrevistado antes de 2001 por Rashid, Mohammed Ghaus explicou o sentimento entre o Afeganistão naqueles primeiros dias. Citação: "Nós nos sentávamos por muito tempo para discutir como poderíamos mudar a terrível situação. Antes de começarmos, tínhamos apenas uma vaga ideia do que fazer, e pensávamos que iríamos falhar, mas acreditávamos que estávamos trabalhando com Alá e seus discípulos. Originando-se de seus ensinamentos rigorosos, eles acreditavam inquestionavelmente em sua interpretação extrema da lei Sharia, o conjunto de regras estabelecidas pelo Alcorão, e os ensinamentos do santo profeta Mohammed sobre como os muçulmanos deveriam viver suas vidas. No entanto, a palavra-chave aqui é interpretação, pois como explicou o professor Akbar Ahmed, o chefe de estudos islâmicos na Universidade Americana em Washington, DC em agosto de 2021, Sharia significa literalmente o caminho, que é claramente definido pelo Alcorão. Ao longo dos séculos, existem estudiosos islâmicos estabelecidos, cada um com sua própria inclinação. Por exemplo, estudiosos xiitas muçulmanos podem interpretar a mesma coisa de forma ligeiramente diferente. Estudiosos na República da Indonésia no leste podem ter uma interpretação um pouco diferente. Todas essas são ajustadas no contexto da cultura. O Afeganistão recrutou principalmente das mesmas escolas ultraconservadoras que seus líderes frequentaram, e em apenas alguns meses acumulou cerca de 12 mil seguidores sob o comando de Mullah Mohammed Omar. De acordo com muitos no Afeganistão, Omar teve uma visão de uma mulher que lhe disse que ele deveria se levantar e acabar com o caos no Afeganistão, e que Alá o guiaria à vitória. Em segundo lugar para Omar, estava Mullah Mohammed Hassan, que como Turabi havia perdido uma perna na luta contra os soviéticos, e por isso ele usava uma substituição de madeira. Hassan era um dos membros mais velhos do Afeganistão e já conhecia Omar durante a ocupação soviética, mas eles estavam em diferentes grupos mujahideen regionais, então só começaram a trabalhar juntos depois que os soviéticos se retiraram. 2 fatores ajudaram a alimentar o apoio ao Afeganistão entre as populações rurais do Afeganistão. Primeiramente, ao contrário de muitas das cidades que haviam sido controladas pelos vários governos do Afeganistão até aquele ponto, as comunidades rurais raramente olhavam para fora de suas próprias aldeias, e certamente não além das fronteiras do país, pois simplesmente não lhes dizia respeito. Portanto, eles se apegaram às suas interpretações mais antigas e rigorosas da lei Sharia mais do que as populações metropolitanas, especialmente quando se tratava do tratamento das mulheres que lhes eram negadas educação e carreiras, pois não era necessário em seus papéis como esposas, mães e donas de casa. Portanto, eles encontraram uma afinidade cultural com o Afeganistão. Em segundo lugar, sua principal interação com estrangeiros veio na forma do exército soviético impondo sua vontade sobre eles e às vezes matando seu povo, seja deliberadamente ou não, em suas lutas com o Mujahideen. Isso ajudou a gerar um forte sentimento de xenofobia em relação a qualquer pessoa que não fosse membro da população local ou não fosse muçulmana. O Afeganistão, portanto, recrutou homens que os viam não apenas como uma força política, mas uma santa que não apenas acabaria com a luta com a vontade de Deus, mas poderia restaurar o dano cultural e religioso causado por anos de guerra travada pelos corações e mentes do povo afegão. Aproveitando ao máximo a oportunidade que foi apresentada pelo caos, o Afeganistão iniciou sua ofensiva, graças ao apoio do governo paquistanês.
O Paquistão viu o Afeganistão, muitos dos quais tinham vasta experiência de combate lutando contra o exército soviético, e depois as facções em guerra entre si após a sua partida, como uma força de segurança ideal para seus próprios interesses econômicos na Ásia Central. O apoio paquistanês também foi inspirado pelos laços culturais e étnicos de seu povo nas zonas tribais ao longo da fronteira internacionalmente reconhecida entre as duas nações. A maioria dos militantes do Afeganistão eram do povo Pashtun, que eram principalmente da denominação muçulmana sunita. Do outro lado da fronteira, os Pashtuns constituíam cerca de 13% da população total do Paquistão, mas tinham uma influência significativa no exército, e por isso conseguiram rapidamente angariar apoio para o Afeganistão. O Paquistão fornecia ao Afeganistão armas e treinamento, e em troca, eles ajudavam a garantir a passagem de comboios paquistaneses por partes do Afeganistão que haviam caído sob o controle do grupo até o Turcomenistão, que recentemente se separou da antiga União Soviética. O Paquistão também fornecia uma ajuda financeira significativa aos movimentos do Afeganistão, e isso era mais frequentemente do que não na forma de dólares americanos, que eram mantidos perto da liderança do Afeganistão em grandes caixas de metal que eles podiam transportar consigo enquanto avançavam para fora. Nos primeiros dias, o agora sitiado governo de Rabbani estendeu a mão para o novo movimento Pashtun, acreditando que eles poderiam ser um aliado-chave no combate aos senhores da guerra opostos. Apesar de emissários do Afeganistão se encontrarem com Rabbani em Cabul, a aliança proposta não era totalmente compatível com os objetivos de seus benfeitores paquistaneses, e assim, tendo que decidir entre os dois, Omar decidiu ficar com o Paquistão, e ao fazer isso, eventualmente fez de Rabbani um inimigo. Honrando o seu lado do acordo, em 12 de setembro de 1994, cerca de 200 combatentes do Afeganistão atacaram a cidade fronteiriça de Spin Baldak, onde mercadorias do Paquistão eram carregadas em caminhões afegãos, pertencentes a senhores da guerra. Na batalha que se seguiu, o Afeganistão capturou a cidade, perdendo apenas um homem no processo antes de atacar um depósito de armas nas proximidades. Foi o início de uma campanha realizada a uma velocidade quase relâmpago em comparação com os esforços de grupos anteriores, incluindo as próprias forças de Rabbani. Quase cumprindo sua profecia, o Afeganistão sob Omar alcançou uma série de vitórias após sua formação, expandindo-se para fora até que, no final de 1994, ocuparam quase toda a província de Kandahar. Avançando, mais das 31 províncias do Afeganistão continuaram a cair para seu povo, e até meados de 1995, o Afeganistão havia capturado a maior parte do país ao sul de Cabul e estava reagindo contra os senhores da guerra e líderes tribais que se opunham a eles, e as forças do presidente Rabbani, que estava buscando ajuda de qualquer um na comunidade internacional, cujos muitos traficantes de armas que surgiram após o colapso da União Soviética viam o Afeganistão como um mercado ideal. Um desses traficantes de armas era Victor Bout, que estabeleceu uma empresa nos Emirados Árabes Unidos para lidar com o governo Rabbani, e logo começou a transportar armas por via aérea da República da Albânia para as forças de Rabbani. Enquanto isso, após capturar várias aeronaves do governo Rabbani, remanescentes da Guerra Soviética, o Afeganistão negociou com o Paquistão para que mecânicos as reativassem. No verão de 1995, um porta-voz do Afeganistão declarou orgulhosamente que agora tinham 8 aeronaves de combate a jato, rápidas prontas para o combate na guerra, em curso com seus inimigos, usando principalmente peças, armas e combustível encontrados em Kandahar. A comunidade internacional que monitorava a situação no Afeganistão duvidava de tais afirmações até 3 de agosto de 1995, quando um avião de carga pilotado por uma empresa russa conhecida como Airstan, que foi alugada por Victor Bout para entregar suas armas, foi interceptado por um MiG-20 e um do Afeganistão. O avião russo, com sua tripulação de 7 cidadãos russos, foi ordenado a pousar em Kandahar, onde foram internados pelo Afeganistão, que descobriu um tesouro de cerca de 30 toneladas de armas no porão. A captura de cidadãos russos pelo Afeganistão provocou um incidente internacional, e diplomatas russos e americanos trabalharam para garantir a libertação deles. Em um esforço para conquistar o Afeganistão e, esperançosamente, garantir a libertação deles, Victor Bout também organizou voos para Kandahar, transportando roupas, alimentos e equipamentos eletrônicos para o Afeganistão. O Afeganistão concordou em permitir manutenção de rotina na aeronave para mantê-la em condições de voo se um acordo fosse intermediado. Mas, conforme os dias viraram semanas e meses, isso parecia cada vez mais improvável.
Depois de mais de um ano em cativeiro, a tripulação russa decidiu que já era suficiente, e em 16 de agosto de 1996, eles decidiram fazer sua tentativa de fuga. Enquanto metade de seus guardas realizava as orações da tarde, eles subiram a bordo de sua aeronave, ligaram os motores e correram pela pista antes de decolar e fugir para os Emirados Árabes Unidos. Foi uma história notável e que havia dado ao Afeganistão muita atenção da comunidade mundial, mas com os eventos na antiga Iugoslávia e na Chechênia dominando a atenção do mundo, o Afeganistão, mais uma vez, foi deixado em grande parte para resolver seus problemas entre eles, exceto por um punhado de corajosos trabalhadores internacionais de ajuda. Menos de um mês depois, Omar, que havia sido decretado como o comandante dos fiéis por seus seguidores, depois que ele vestiu o manto supostamente pertencente ao próprio profeta Maomé, liderou suas forças à vitória, quando finalmente tomaram a capital, Cabul. Rabbani e suas forças estavam praticamente derrotadas, mantendo apenas o nordeste do país, junto com a fronteira Afeganistão-Tajiquistão. Reagrupando os apoiadores que lhe restavam, ele então trabalhou para formar alianças com muitos em seus últimos redutos, que perderiam poder e influência sob o domínio total do Afeganistão. Isso resultou na Aliança do Norte, que passaria os próximos 5 anos travando uma guerra quase exclusivamente defensiva contra o Afeganistão, apoiados por países como Índia, República Islâmica do Irã, Federação Russa e Turcomenistão, entre outros, que tinham interesse em contrariar o Afeganistão ou seus apoiadores paquistaneses. Seu domínio sobre o território seria constantemente erodido à medida que os combates continuavam no nordeste do país. Enquanto isso, Omar tentava legitimar seu governo aos olhos do mundo, ao mesmo tempo em que impunha sua doutrina rigorosa ao seu povo. Em setembro de 1996, ele se declarou líder do novo Emirado Islâmico do Afeganistão, mas enquanto a Arábia Saudita, o Paquistão e os Emirados Árabes Unidos reconheciam a nova nação, ele lutava para ganhar reconhecimento do mundo mais amplo. Em um esforço para promover seu novo emirado, em julho de 1999, ele decretou que os Budas de Bamiyan, uma série de estátuas budistas que datam do século VI e de um tempo em que o budismo ainda existia no Afeganistão, deveriam ser protegidos. Temia-se que o Afeganistão os destruísse como parte de sua limpeza cultural do país, mas Omar vendeu essa proteção ao seu povo com base no fato de que eles poderiam ser usados para gerar renda a partir de turistas estrangeiros. As estátuas que se opunham às crenças do Afeganistão podem ter sido poupadas, mas para o povo comum do Afeganistão não havia tal leniência para ideias e crenças que desafiavam sua autoridade. Para o Afeganistão, ideias, especialmente ideias estrangeiras, eram perigosas e, aos seus olhos, não eram a vontade de Alá, e assim a música, a televisão, a arte, a fotografia e o uso da internet eram todos proibidos. Exibições públicas de destruição dos dispositivos que agora eram ilegais tinham ecos sinistros da queima de livros judaicos na Alemanha dos anos 1930, enquanto outra guerra contra os pensamentos das pessoas começava a ser travada. Não era suficiente ser um muçulmano sob o Afeganistão, mas sim, você tinha que se inscrever na interpretação mais estrita deles do Islã e da lei Sharia. Não havia tolerância para qualquer forma de dissidência, e qualquer pessoa pega violando a vontade do Afeganistão era acusada de violar a vontade de Alá e severamente punida por até mesmo as ofensas mais leves. Até mesmo uma acusação de ser homossexual, por exemplo, algo que era estritamente proibido, significaria um fim violento e doloroso para a vida de alguém. Portanto, os homens do Afeganistão passavam suas vidas tendo que provar-se para o Afeganistão a cada minuto de cada dia, por medo de represálias. Para as mulheres do Afeganistão, o pior ainda estava por vir, pois o Afeganistão instigou o que poderia ser descrito como apartheid de gênero. Escolas para meninas em todo o país foram imediatamente fechadas, e mulheres profissionais de qualquer tipo foram impedidas de continuar a trabalhar. Até mesmo os direitos humanos mais básicos das mulheres foram restringidos, pois a população feminina agora se encontrava efetivamente em prisão domiciliar, incapaz de deixar suas casas sem a companhia de um membro masculino da família. Além disso, as mulheres foram forçadas a se esconder do público em todos os momentos, seus corpos inteiros sendo cobertos pela burca, com apenas uma pequena malha de metal sobre os olhos para que pudessem ver. Em alguns casos, até mesmo as janelas das casas eram pintadas para que ninguém além de seus maridos pudesse vê-las sem véu. Em um incidente horrível, uma mulher idosa foi brutalmente espancada com uma gaiola de metal até que sua perna foi quebrada.
Seu crime foi ter o tornozelo acidentalmente descoberto enquanto caminhava. Essa restrição se estendia até mesmo às profissões médicas, o que levou a sérios problemas de saúde para as mulheres durante os primeiros dias do regime do Afeganistão, pois um médico homem não podia examinar uma paciente mulher. Mas, ao mesmo tempo, as mulheres não eram permitidas treinar ou praticar na profissão médica. Como tal, as mulheres sob o Afeganistão sofriam de várias condições médicas que muitas vezes eram ameaçadoras ou alteravam a vida que os homens poderiam tratar. Como muitas populações ao longo da história que se encontram oprimidas, muitas mulheres, sob o Afeganistão, foram forçadas a se esconder na tentativa de conseguir o que precisavam. Mulheres treinadas nas práticas médicas mais rudimentares ofereciam seus serviços às suas companheiras sempre que podiam, e muitas vezes com a ajuda clandestina de amigos e familiares no exterior ou de algumas organizações de ajuda. Além disso, escolas secretas foram criadas para ensinar meninas a ler e escrever, mas o medo de serem descobertas estava sempre presente, e a punição por se envolverem em tais atividades era severa. Para algumas mulheres, era demais, e temendo as consequências espirituais do suicídio dentro da fé islâmica, elas tentavam fugir para a Aliança do Norte ou um dos países vizinhos do Afeganistão. Elas sabiam o quão perigoso isso era, pois além do medo de serem descobertas e presas, havia o medo de serem mortas por bandidos ou simplesmente não sobreviverem à árdua jornada através de um terreno inóspito. Se fossem presas pelo Afeganistão tentando tal fuga, então muitas vezes eram apedrejadas publicamente sob a acusação de cometer adultério contra seus maridos. Muitas mulheres ainda arriscavam, no entanto, pois sabiam que, independentemente de conseguirem chegar à liberdade ou serem mortas no processo, pelo menos o sofrimento teria acabado. Com o amanhecer do século XXI, melhorias na miniaturização da tecnologia de câmera significavam que agências humanitárias e facções anti-Afeganistão no Afeganistão finalmente puderam mostrar ao mundo o que estava acontecendo no país. Filmagens de mulheres sendo levadas na traseira de caminhonetes e levadas para estádios de esportes onde eram publicamente espancadas, açoitadas e, em muitos casos, mortas a tiros diante de multidões zombando, incluindo crianças, chocaram o mundo. Mas além de sanções simbólicas, nada foi feito a respeito. Em termos de atenção da mídia ocidental e, como resultado, o próprio interesse do povo ocidental, as situações na Chechênia onde as forças russas estavam envolvidas em uma campanha brutal e sangrenta para manter a República Separatista, e os esforços da Organização das Nações Unidas e da Organização do Tratado do Atlântico Norte para reprimir a limpeza étnica que ocorria na antiga Iugoslávia, ofuscaram os eventos no Afeganistão. Por outro lado, os serviços de inteligência ocidentais estavam prestando muito mais atenção ao Afeganistão do que a maioria de seu próprio povo. Em meados dos anos 90, o Afeganistão se tornou algo como um farol de esperança para grupos terroristas islâmicos radicais. Serviu como um símbolo do que eles viam como a primeira grande vitória dos fiéis sobre os não-crentes ocidentais que procuravam destruir após a derrota do exército soviético. Agora, com o Afeganistão em grande parte no controle, o Afeganistão poderia ser moldado no moderno Estado Islâmico radical e fornecer uma base a partir da qual eles poderiam treinar seus combatentes para fazer jihad contra o prêmio final. Os Estados Unidos e Israel. Embora numerosos pequenos grupos tivessem ligações com o Afeganistão ou operassem no Afeganistão, sem dúvida o mais significativo era a rede terrorista Al-Qaeda. A organização começou a mover grande parte de sua base de operações do República do Sudão e da África continental, onde estavam sendo cada vez mais reprimidos pela rede dos EUA, de volta ao Afeganistão, onde a influência americana era significativamente mais fraca. Lá eles poderiam tramar, preparar e treinar para os próximos ataques contra o Ocidente sob a hospitalidade do Afeganistão, o que tornava a Al-Qaeda uma ameaça maior do que a maioria dos grupos jihadistas da época era o quão intrincadamente a organização estava envolvida na campanha global de jihad. Enquanto a Al-Qaeda estava se realocando para o Afeganistão, a inteligência americana fez contato com um operativo da Al-Qaeda que desejava deixar a organização e trocou informações por proteção americana. Sob interrogatório, este desertor explicou que seu líder, Osama Bin Laden, era agora o chefe de uma organização jihadista global multifacetada com um conselho de diretores composto pelos líderes de vários grupos, seja aliados à Al-Qaeda ou simplesmente absorvidos por ela. A inteligência ocidental vinha monitorando seu antigo aliado contra os soviéticos desde 1989, incluindo seu retorno à Arábia Saudita, onde recebeu uma recepção de herói.
No entanto, seu relacionamento com sua terra natal logo azedou após a invasão do Kuwait por Saddam Hussein em agosto daquele ano, e a ameaça do exército iraquiano ao reino saudita. Bin Laden se aproximou da família real saudita e ofereceu para usar sua rede de combatentes islâmicos radicais para ajudar a defender a Arábia Saudita de Saddam. No entanto, o rei Fahd fez algo que era totalmente impensável para Bin Laden. Ele pediu ajuda aos Estados Unidos e seus aliados ocidentais. Bin Laden ficou indignado e deixou a Arábia Saudita para a República do Sudão, onde começou a consolidar seu poder e usar sua riqueza para promover e apoiar a jihad contra os não-crentes e qualquer governo ou agência islâmica que trabalhasse com eles. Em 1993, ele elogiou publicamente um ataque ao World Trade Center em Nova York, depois que um caminhão carregado de explosivos foi estacionado no estacionamento subterrâneo, sob as Torres Gêmeas, com a intenção de derrubar os imensos prédios com a explosão. Embora o ataque tenha falhado neste aspecto, 6 pessoas foram mortas, e mais de 1.000 ficaram feridas. Mas mais do que isso, abalou profundamente o povo americano, pois o ataque foi, na época, o pior ataque terrorista em solo americano na história. Bin Laden não esqueceria esses fatos. Quando Bin Laden chegou ao Afeganistão em 1996, ele já havia perdido sua cidadania saudita por seu apoio ao terrorismo. Ao avaliar a influência direta de Bin Laden na onda de terrorismo islâmico nos anos 90, analistas de inteligência ocidentais acreditavam que ele estava principalmente atuando no papel de financiador e promotor. Mas o desertor para o Ocidente refutou essa noção em 1996, afirmando que Bin Laden estava ativamente envolvido no planejamento direto e preparação de ataques. Bin Laden não perdeu tempo em continuar sua guerra contra o Ocidente após chegar ao Afeganistão. E em agosto de 1996, o jornal árabe baseado em Londres, Al-Quds Al-Arabi, postou um documento de 26 páginas, escrito por Bin Laden, intitulado Declaração de Guerra contra os Americanos, ocupando a terra dos 2 lugares sagrados. Esta foi a passagem da Al-Qaeda de uma lei islâmica que delineia a jihad contra os EUA e seus aliados, uma fátwa. Na fátwa, ele delineou os crimes que acusou os não-crentes de cometerem contra os muçulmanos ao redor do mundo, afirmando: não deve ser escondido de você que o povo do Islã sofreu com a agressão, iniquidade e injustiça impostas a eles pela aliança dos cruzados sionistas e seus colaboradores, a ponto de o sangue dos muçulmanos se tornar o mais barato e sua riqueza como saque nas mãos dos inimigos. Seu sangue foi derramado na Palestina e Iraque. Tudo isso, e o mundo assiste e ouve, e não apenas não respondeu a essas atrocidades, mas também com uma clara conspiração entre os EUA e seus aliados, e sob a cobertura da iníqua Organização das Nações Unidas, o povo despossuído foi até mesmo impedido de obter armas para se defender. Com a fátwa emitida, Bin Laden e a Al-Qaeda continuaram o recrutamento e treinamento de jihadistas no Afeganistão. No entanto, enquanto a Al-Qaeda frequentemente mencionava seus vínculos com o governo de Mullah Omar, alegando funcionar de maneira subordinada ao governo em Cabul, após 1996, parece que raramente era esse o caso. Mesmo com a Al-Qaeda ajudando o Afeganistão em sua reforma cultural do país, e lutando contra a Aliança do Norte, a chegada de Bin Laden em seu país recém-formado, parecia estar causando a Omar uma grande quantidade de problemas, não apenas da comunidade internacional, mas dentro de seu próprio governo, que questionava a sabedoria de hospedar uma organização terrorista ativamente em guerra com o Ocidente e o tipo de atenção que isso traria quando, de outra forma, geralmente estavam fechando os olhos para o Afeganistão. Talvez reconhecendo as forças tentando influenciar Omar contra ele, e lembrando de sua constrangedora retirada do República do Sudão, Bin Laden trabalhou para manter Omar doce sempre que a oportunidade se apresentava. Em 1997, Bin Laden usou a riqueza e a mão de obra de sua organização para instigar projetos como a construção de estradas, escolas, mesquitas, uma represa e até uma grande casa para a família de Omar na província de Kandahar. Bin Laden delegou esses projetos a seus subordinados, mas por má gestão ou falta de fundos, que em vez disso foram usados para financiar a jihad global, muitos desses se mostraram promessas vazias e raramente foram cumpridos, o que antagonizou a população afegã local que via muitos desses estrangeiros chegando em sua província e vivendo estilos de vida relativamente luxuosos, comparados à sua pobreza absoluta. Esse ressentimento se espalhou para muitos líderes do Afeganistão
cuja oposição estava sendo seduzida por Bin Laden e sua riqueza. E lentamente, isso resultou em muitos dentro da alta hierarquia do Afeganistão, sendo convencidos a apoiar as ambições internacionais da Al-Qaeda. Em 23 de fevereiro de 1998, Bin Laden se encontrou com outras 4 principais organizações terroristas islâmicas, onde declararam uma segunda fátwa, que autorizava os terroristas a matar indiscriminadamente americanos e israelenses. Os 5 signatários se identificaram como a Frente Islâmica Mundial para a Jihad contra judeus e cruzados e declararam a fátwa em oposição ao que eles viam como uma ocupação militar americana contínua na Arábia Saudita e no Iraque, e ao apoio americano a Israel. O governo da Arábia Saudita estava preocupado com o impacto da revogação de sua cidadania no relacionamento com os EUA. E então, em junho de 1998, o príncipe Bin Faisal Al Saud, que na época era chefe da inteligência saudita, viajou para o Afeganistão para se encontrar com Omar. O príncipe saudita delineou a posição de seu país sobre a questão de Bin Laden, exigindo que o Afeganistão o expulsasse, juntamente com a Al-Qaeda de seu país, ou, alternativamente, o entregasse às autoridades sauditas, ou haveria consequências para a relação entre as duas nações. Para adoçar a oferta a Omar, os sauditas forneceram ajuda adicional ao Afeganistão, incluindo 400 novas caminhonetes 4x4 que foram usadas pelas forças do Afeganistão para mover tropas e equipamentos pelo difícil terreno do Afeganistão em sua luta contra a Aliança do Norte. Omar inicialmente pareceu receptivo ao acordo, e com a Arábia Saudita sendo um dos poucos países a reconhecer formalmente seu governo, ele sabia que precisava deles ao seu lado. Porém, em agosto de 1998 as negociações pararam. Ao saber das exigências de Tukri Bin Laden, o acusou abertamente de ser um enviado dos cruzados sionistas com os quais ele e seu povo estavam em guerra. Enquanto isso, nos EUA, a Agência Central de Inteligência, o Federal Bureau of Investigation e o Pentágono estavam no processo de explorar planos para sequestrar Bin Laden no Afeganistão. O plano predominante envolvia contratar mercenários afegãos locais para capturar Bin Laden e depois levá-lo para um local pré-arranjado no deserto. Lá, uma versão especialmente modificada para decolagem e aterrissagem curtas do avião de carga C-130 Hércules pousaria e o trocaria por dinheiro. Depois que Bin Laden foi indiciado no EUA sob acusações de estar ligado a ataques a tropas americanas na República Federal da Somália no início dos anos 90, o plano parecia que iria adiante. Mas desacordos entre os principais jogadores e preocupações sobre o que fazer se algo desse errado, como o Hércules ser abatido, atrasaram a ordem de implantação até que finalmente foi arquivada. Mais tarde, os EUA retiraram as acusações contra Bin Laden pelos ataques na República Federal da Somália. Agora firmemente estabelecido no Afeganistão sob o Afeganistão, era hora de Bin Laden realizar o espetacular ataque à América que ele havia sonhado por tanto tempo. Após um planejamento e preparação meticulosos, em 7 de agosto de 1998, as embaixadas dos EUA na República Unida da Tanzânia e no República do Quênia foram atacadas simultaneamente por bombas em caminhões, que juntas mataram 60 pessoas e feriram mais de 200 outras. O ataque foi realizado por um grupo afiliado à Al-Qaeda, conhecido como Jihad Islâmica Egípcia, mas suspeitava-se que fosse orquestrado por Bin Laden, dado que a data do ataque era o 8º aniversário da chegada das forças americanas à Arábia Saudita para combater Saddam. Essa crença foi confirmada quando um homem palestino chamado Mohammed Sadiq Hawaida foi preso tentando entrar no Paquistão com um passaporte falso. Sob interrogatório, ele confirmou que era membro da rede de terroristas da Al-Qaeda e que havia participado do ataque à embaixada de Nairobi. Em Washington, a administração Clinton iniciou uma investigação intensiva usando sua vasta rede de inteligência. Eles logo começaram a acumular evidências de que mais ataques estavam em andamento e que Bin Laden também estava tentando adquirir armas de destruição em massa, na forma de armas químicas para usar contra centros populacionais americanos. Assim, Bin Laden foi colocado na lista dos 10 mais procurados do Federal Bureau of Investigation, e pela primeira vez, o povo americano em geral soube do homem que havia declarado jihad contra eles. Ele aparentemente finalmente alcançou sua ambição de ferir a América de maneira espetacular e sua posição como o principal líder jihadista havia sido garantida, mas havia um preço a pagar. Uma semana depois,
Em 14 de agosto de 1998, 4 navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos e um submarino navegando no Mar Arábico começaram a ejetar mísseis de cruzeiro Tomahawk de seus lançadores. Uma vez no ar, os mísseis se reconfiguraram, estendendo suas asas para fora e voando para o norte através do espaço aéreo paquistanês antes de entrar no Afeganistão e atacar os campos de treinamento onde a inteligência do EUA acreditava que estava ocorrendo uma cúpula de líderes de alto escalão da Al-Qaeda, incluindo Bin Laden. Apelidada de Operação Alcance Infinito pelos EUA, o objetivo era erradicar simultaneamente o máximo possível da alta cúpula da Al-Qaeda e destruir sua capacidade de fabricar produtos químicos que poderiam ser transformados em armas. No último caso, navios de guerra no Mar Vermelho também dispararam mísseis Tomahawk em um local em Al-Shifa, no República do Sudão, que se acreditava estar criando armas químicas para Bin Laden. Tanto os campos de treinamento quanto Al-Shifa sofreram grandes danos nos ataques, com fontes talibãs alegando que 21 pessoas foram mortas e muitas outras feridas, incluindo civis. Falando ao povo americano, o presidente Clinton delineou as intenções de sua administração com o ataque, declarando: "Nosso alvo era o terror. Nossa missão era clara: atacar a rede de grupos radicais afiliados e financiados por Osama Bin Laden, talvez o principal organizador e financiador do terrorismo internacional no mundo hoje." Os EUA julgaram a operação um sucesso. No entanto, Bin Laden não apenas sobreviveu, mas seu prestígio no mundo dos terroristas islâmicos foi elevado, com ele aparentemente tendo sido poupado por Deus para continuar sua jihad contra o Ocidente. Além disso, o dano à Al-Qaeda estava longe do que os EUA esperavam, pois a maioria dos que estavam sendo treinados no campo eram na verdade paquistaneses, se preparando para se juntar à insurgência em andamento contra a Índia na disputada região de Caxemira. Protestos contra os ataques apareceram em todos os principais centros populacionais do Afeganistão, enquanto Mullah Omar se manifestou publicamente, atacando pessoalmente o presidente Clinton pelos ataques. No início da semana, Clinton foi forçado a confessar que teve um caso com Monica Lewinsky enquanto estava no cargo. Omar acusou o presidente de matar pessoas inocentes no Afeganistão para distrair as pessoas na América de seus atos vergonhosos no cargo. Alguns no Afeganistão foram um passo além e até acusaram Lewinsky de ser uma agente de inteligência israelense por conta de sua herança judaica, que foi ordenada a chantagear Clinton para atacar o Afeganistão. Independentemente, o Afeganistão hospedando a Al-Qaeda tinha, como alguns em Cabul temiam, trazido a principal superpotência do mundo batendo à sua porta pelos motivos errados. Mas naquela semana extraordinária de 1998, Mullah Omar e o Afeganistão tinham uma emergência possivelmente mais urgente se desenvolvendo no Ocidente. Menos de 24 horas após os ataques de Bin Laden às embaixadas dos EUA, as forças do Afeganistão estavam envolvidas em uma batalha com a Aliança do Norte em Mazar-e-Sharif, onde a República Islâmica do Irã tinha um consulado. O governo revolucionário xiita no República Islâmica do Irã tinha simpatizado com a Aliança do Norte, em sua maioria xiita, contra o Afeganistão Pashtun, para grande irritação deste último. Consequentemente, um número de caminhoneiros iranianos havia sido capturado e mantido pelo Afeganistão, transportando armas e suprimentos para os grupos da Aliança do Norte. Enquanto as forças do Afeganistão cercavam o consulado, um pequeno grupo delas entrou e matou 10 diplomatas iranianos e um jornalista. Omar alegou que os assassinos agiram sem autorização, mas isso não fez nada para acalmar as emoções na capital do República Islâmica do Irã, Teherã, onde o governo do Ayatollah Khomeini alertou sobre uma grande guerra prestes a engolir a região. Cumprindo essa promessa, o Ayatollah enviou cerca de 200.000 soldados para a fronteira, apoiados por tanques e aeronaves. A Organização das Nações Unidas rapidamente iniciou esforços diplomáticos entre a República Islâmica do Irã, o Afeganistão e o Paquistão, que a República Islâmica do Irã alegava ter implantado aeronaves de combate em apoio às forças de Omar. Esta foi a primeira vez que o Mullah Omar falou com alguém da Organização das Nações Unidas que não fosse paquistanês, e aos olhos de muitos observadores, as conversas foram vistas como o primeiro reconhecimento do Afeganistão como o governo legítimo no Afeganistão. Se não oficialmente, certamente na prática. As negociações da Organização das Nações Unidas conseguiram evitar a ação militar do República Islâmica do Irã e obtiveram a libertação de 45 dos motoristas de caminhão capturados e os corpos dos diplomatas mortos. No entanto, para o enterro, os esforços para melhorar as relações entre Cabul e Teherã falharam, levando a um aumento do apoio à Aliança do Norte, que começou a receber veículos e até helicópteros do República Islâmica do Irã e da Federação Russa.
Em uma reviravolta bizarra na história da política mundial, portanto, o Afeganistão conseguiu alcançar algo que poucos outros ao redor do mundo poderiam, e isso era basicamente colocar a República Islâmica do Irã e os Estados Unidos na mesma página em relação às suas atitudes em relação ao Afeganistão. Ao mesmo tempo, outros governos estavam de olho no Afeganistão, que cada vez mais parecia ser uma ameaça para quase todos, com os laços do Afeganistão com o terrorismo. Incapaz de garantir sua segurança, a Organização das Nações Unidas começou a retirar trabalhadores humanitários e diplomatas do Afeganistão depois que um oficial militar italiano foi morto a tiros e um jornalista francês ferido em Cabul. Infelizmente, foram os afegãos que mais sofreram com essa decisão, pois muitas vezes era a única ajuda humanitária e médica que eles podiam receber. Além da Al-Qaeda e dos grupos paquistaneses que lutam em Caxemira, outros grupos terroristas que estabeleceram um acampamento base no Afeganistão incluíam o Movimento Islâmico do Uzbequistão, que travou uma campanha terrorista nos países vizinhos da Ásia Central. Outros grupos menores com ambições mais focadas, como estabelecer estados islâmicos independentes em países onde as populações majoritariamente muçulmanas estavam sendo oprimidas, como a República Popular da China, também encontraram um lar lá. Parecia que, ao amanhecer do ano 2000, o Afeganistão dos talibãs estava na vanguarda de uma onda iminente de fundamentalismo islâmico prestes a varrer o mundo. Era o campo de treinamento mundial para terroristas fundamentalistas islâmicos, mas não estava passando despercebido. No ano 2000, o Afeganistão estava perdido no deserto diplomático, tendo sido evitado por praticamente todos os principais países do mundo por abrigar e apoiar grupos terroristas. Apenas seu antigo aliado, o Paquistão, que também se tornou um pária internacional após seu programa de armas nucleares no final dos anos 90, continuou a oferecer apoio significativo. Isso apenas reforçou a visão que muitos afegãos tinham do mundo exterior, de que ele estava lá para destruí-los e ao seu modo de vida, particularmente com a forma como o país era retratado na mídia ocidental sobre o tratamento dado às mulheres. Isso foi especialmente perplexo para o Afeganistão, que não conseguia entender por que o mundo os via tão severamente em relação às mulheres. De sua perspectiva ideológica, eles estavam realmente protegendo as mulheres, tanto espiritualmente quanto fisicamente, de danos em um país pobre e devastado pela guerra. Omar reconheceu a necessidade de educação para as mulheres. Em Cabul existia uma escola para meninas a partir dos 7 anos, e, eventualmente, as mulheres foram autorizadas a se tornarem profissionais médicas para atuarem nas alas femininas de hospitais segregados. Mas nenhuma dessas medidas era universal em todo o Afeganistão controlado pelo Afeganistão. O problema em analisar o Afeganistão nesse período é que é injusto compará-los a um governo ocidental com autoridade federal sobre governos locais menores que lidam diretamente com seu povo. Em vez disso, o governo do Afeganistão era mais um assunto cooperativo, com tribos e facções concordando em trabalhar com Omar em direção a seus objetivos políticos. Mas esses objetivos não eram leis. Então, enquanto algumas meninas recebiam educação básica em Cabul, a própria noção disso acontecer no campo era descartada de imediato. Consequentemente, em 2000, o Afeganistão descobriu que rachaduras começavam a aparecer na harmonia da organização. As exigências do Afeganistão por cada vez mais homens para deixar suas comunidades para lutar contra a Aliança do Norte rapidamente geraram ressentimento, assim como as taxações do Afeganistão, ambas esgotando as economias locais e minando os líderes locais. Omar sempre culpou a falta de dinheiro e a ajuda estrangeira que foi retida pela comunidade internacional por grande parte das dificuldades do país. E assim, quando em 13 de janeiro do ano 2000, os guardas do Afeganistão roubaram o equivalente a $200 mil dólares americanos do tesouro que deveriam estar guardando, a economia do país parou abruptamente por vários dias. Isso apenas prejudicou ainda mais os afegãos comuns, mas a oposição organizada fora dos combates no norte e as restantes gangues de bandidos era escassa e dispersa. A mão do Afeganistão alcançava todos os cantos do país, seja através de seus seguidores ou de sua polícia religiosa, que reprimia brutalmente até a mais mínima infração das maneiras como o Afeganistão ditava que as pessoas deveriam viver. Expressar abertamente a dissidência era convidar um terrível castigo para os culpados e suas famílias. Mas Omar já havia demonstrado que seu controle sobre suas forças estava longe de ser absoluto, uma situação agravada por um grande influxo de combatentes estrangeiros no país, cada um com sua própria ideologia e objetivos políticos.
Mesmo após emitir ordens para não matar prisioneiros da Aliança do Norte visando apaziguar a comunidade internacional, os massacres seguiram descontrolados. Se ele apoiava ou não os assassinatos de homens e meninos e os estupros de mulheres e meninas no Norte era irrelevante, pois o fato permanecia que, às vezes, as forças do Afeganistão estavam completamente fora de controle. Omar se encontrou em uma posição que havia atormentado muitos líderes em Cabul antes dele. Sua visão centrada em Cabul e seus esforços para se relacionar com a comunidade internacional levaram os líderes de facções no campo a acusá-lo de perder de vista o verdadeiro modo de vida afegão. No entanto, ele permaneceu relativamente incontestável. Em 6 de fevereiro de 2000, a situação da população civil sob o Afeganistão foi brevemente jogada novamente sob os holofotes mundiais, quando 2 irmãos, Ali e Mohammed Safi, lideraram um grupo de 9 homens que procederam a sequestrar um Boeing 727 pertencente à Companhia Aérea Nacional do Afeganistão. A aeronave estava em um voo internacional entre Cabul e Mazar-e-Sharif, mas uma vez que os sequestradores assumiram o controle, eles ordenaram AOS pilotos que voassem para o Reino Unido, onde pousaram no aeroporto de Stansted, após 2 paradas para reabastecimento, incluindo uma em Moscou. O sequestro acabou em 10 de fevereiro com a prisão dos homens pelas autoridades britânicas. Durante o interrogatório, os homens explicaram que haviam tomado essa medida dramática e perigosa para escapar do regime do Afeganistão e, embora fossem criminosos condenados, um tribunal britânico concordou que extraditá-los de volta para o Afeganistão seria uma violação de seus direitos humanos, pois certamente seria semelhante à tortura e à morte. Após o sequestro, mais atenção foi dada ao tratamento do Afeganistão, às pessoas sob seu controle e suas ligações com o extremismo islâmico. Mais tarde naquele ano, o país foi atingido por uma grave seca que ameaçou a vida de milhares de afegãos. Mas, apesar dos apelos do Afeganistão à comunidade internacional por ajuda, apenas uma pequena parte do que era necessário chegou, pois a crença predominante era de que a maior parte seria desviada pelo Afeganistão para si mesmos, ou que os trabalhadores humanitários seriam feitos reféns, como aconteceu quando um grupo de professores ocidentais foi preso e acusado de promover o cristianismo. Enquanto isso, a guerra com a Aliança do Norte continuava, e em julho, o Afeganistão lançou uma nova ofensiva de verão contra seus antigos inimigos ao norte de Cabul. Isso incluiu uma série de tanques e aeronaves da era soviética, mas eles se mostraram incapazes de obter ganhos significativos. E assim, em julho, eles lançaram outra ofensiva ao nordeste da capital. O objetivo principal deles era cortar as linhas de abastecimento da Aliança do Norte do Tajiquistão, e isso resultou em bombardeios indiscriminados de centros populacionais civis, suspeitos de serem leais ao seu inimigo. Cerca de 150 mil refugiados afegãos tomaram o perigoso caminho de tentar fugir para o Tajiquistão para escapar dos bombardeios. Em resposta, a Organização das Nações Unidas impôs cada vez mais sanções ao Afeganistão, e assim, tornando-se cada vez mais isolado da comunidade internacional. Omar não viu mais razão para proteger os Budas de Bamiyan, e em 26 de fevereiro de 2001, ele os destruiu. O mundo olhava para o Afeganistão como um país quase medieval, agora totalmente fora de controle. Mas, novamente, a população ocidental via a situação como o problema de outra pessoa. Como isso poderia impactá-los de maneira significativa? Esses ainda eram os pensamentos predominantes em uma manhã de terça-feira relativamente normal em Nova York, setembro de 2001.